Olá, no intervalo de aula desse sábado você confere estreia do quadro Retalhos com a professora Paula Pires. O quadro Retalhos é uma oportunidade do intervalo de aula para poder trabalhar a educação na perspectiva da cultura, da arte, da tecnologia. Tem também uma matéria especial produzida pelo aluno de jornalismo da Faculdade de Araguaia, Natanael Dias, sobre estrangeiros em Goiás. Identificação com a nossa cultura, busca por uma vida melhor e tratamento médico, o fato é que 117.745 estrangeiros entraram no Brasil em 2015, segundo dados da Polícia Federal. Todos esses conhecimentos você acompanha aqui no intervalo de aula. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. O time de futebol de salão feminino da Faculdade Araguaia foi campeão nos Jogos Universitários Sul-Americanos de 2017, que ocorreram em Bogotá, na Colômbia. Representar o Brasil em torneio internacional tão importante foi uma honra para a Faculdade Araguaia. Afinal, essa vitória é mais uma conquista do esporte goiano e brasileiro. É com orgulho que a Faculdade Araguaia parabeniza a todas as atletas e comissão técnica. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Nesse primeiro bloco, a professora mestra em educação Paula Pires estreia no quadro Retalhos, que tem como objetivo levar conhecimentos acerca da cultura, arte e tecnologia para a formação de professores. Acompanhe a entrevista que ela realizou com professores e pesquisadores do grupo GEPSEI, que pesquisa a cultura da infância. Olá, eu sou a professora Paula Pires, eu sou mestre em educação e atuo prioritariamente na formação de professores para com as mídias sociais e digitais. A entrevista de hoje é com o professor doutor Romilson Martins e os membros do grupo do GEPSEI, que trabalha a cultura da infância. Confira! Então, o grupo de pesquisa sobre cultura e educação na infância é um trabalho articulado da pós-graduação com a graduação, que tem como objetivo investigar aspectos que dizem respeito à infância e à criança em contextos escolares e não escolares. O GEPSEI, ele tem em média 5 anos de história e a sua constituição ela é composta por professores da rede pública, por pesquisadores com mestrado, doutorado, por alunos de iniciação científica. Ou seja, é uma grande rede que procura trabalhar temáticas que envolvem a questão e os estudos da criança e da infância em aspectos escolares, culturais, em espaços educativos e não escolares. O grupo de pesquisas em estudos de cultura e educação na infância, o GEPSEI, ele é articulado ao programa de pós-graduação em educação da PUC Goiás. Ele é uma iniciativa que gera a produção do conhecimento científico, ele articula e elabora um conhecimento sistematizado a partir das pesquisas feitas com crianças e a partir das demandas que vêm das redes públicas de ensino, e ele atende a uma demanda social, ou seja, uma contrapartida que a universidade tem em fornecer e trabalhar com as redes públicas de ensino os conteúdos que são necessários para fomentar, qualificar o debate daquilo que é o processo educativo na primeira infância. A ideia de trabalhar com pesquisas com criança ou com temáticas que partissem da infância e da criança partiu da necessidade de contribuir com as políticas públicas para a educação infantil, né? A ideia desse grupo é uma ideia de um grupo que não pensa apenas o objeto da educação infantil, mas que pensa a infância em contextos escolares, educativos, portanto da educação infantil, em outros espaços. Por exemplo, nós temos pesquisas que discutem a questão da participação da criança nos movimentos sociais, na cultura popular. Então são
grandes temas, grandes espaços em que a infância e a criança entram como grandes temas de discussões para o próprio grupo de pesquisa. A ideia inicial era montar uma rede, um grupo que pudesse ter interfaces com diferentes nuances de pesquisa, mas que pudesse dialogar também com as redes públicas e pudesse dialogar com outras universidades. Então nós temos parcerias com a Universidade do Minho, em Portugal, nós temos parcerias com universidades do sul do país, né, do sudeste do país, que dialogam com temáticas importantes para tratar do tema da criança e da infância. A temática da pesquisa com criança no Brasil tem sido objeto de grande debate, né? Primeiro, a mudança do foco, né? De pesquisar sobre as crianças para o enfoque de pesquisar com as crianças. Essa é uma mudança radical no modo como as pesquisas têm lidado com a temática. Por quê? Uma coisa é tratar a criança como objeto da pesquisa, a outra coisa é tratar a criança como sujeito da pesquisa. Quando eu trato a criança como sujeito de pesquisa, ela passa a ser partícipe dessa pesquisa. Então ela passa a trazer informações que demandam dela, da sua natureza, na sua infância, na sua condição de criança, pensar temas que são caros para ela. Então a pesquisa, ela busca essa mudança do foco, não tratá-las como objeto, mas tratá-las como sujeito. Então o grande debate brasileiro em torno das pesquisas das crianças começa por aí. Um segundo aspecto importante que diz respeito às pesquisas com criança no Brasil, diz respeito à metodologia. Então cada vez mais as pesquisas com crianças têm utilizado de pesquisas, de metodologias alternativas e pesquisas também alternativas. Por exemplo, há uma triangulação de dados que parte dos desenhos, que parte da escuta das crianças, que parte de contextos vivenciados pelas próprias crianças, em que essa produção é confrontada e é produzido, portanto, um saber que parte dos interesses e saberes das próprias crianças. Uma outra questão importante que as pesquisas têm tratado é a ideia de dar o empoderamento às crianças. Como é que se dá esse empoderamento? A escuta, a voz, a participação, a condução da pesquisa também envolve as crianças. Então, elas são envolvidas em estratégias em que elas se sentem empoderadas para dizer o que pensam, empoderadas para dizer o que sentem, empoderadas para dizer como é que elas veem a perspectiva das suas vidas e aquilo que diz respeito a elas. Um outro aspecto muito importante que as pesquisas têm lidado é a questão do advocacy da criança. O que é o advocacy da criança? É a defesa da infância. Então, como é que as redes de proteção da criança, como é que os grupos de pesquisa podem ajudar na defesa das crianças, no advocacy das crianças? Então, ouvindo-as, né, entendendo-as, é mais fácil, é mais tranquilo você pensar estratégias políticas, estratégias acadêmicas que atendam aos melhores interesses da criança. Então, a defesa da criança, a defesa da infância, ou seja, o advocacy é um dos temas hoje muito caros para as pesquisas com crianças e infância no Brasil. Por fim, há uma discussão muito forte, muito importante, que é da relação entre o pesquisador e as crianças. A gente sabe que há uma relação de diferenças entre o adulto e a criança quando a gente lida com uma pesquisa, mas há um discurso muito importante, há um debate muito importante em que o pesquisador não pode traduzir o que a criança pensa, não pode traduzir o que a criança fala. O que ela pensa, o que ela fala tem que ser dito por ela. O que o pesquisador faz é sistematizar esse conhecimento e dizer, olha, a partir das expressões das crianças, pelo desenho, pela linguagem, pela comunicação, esse é o modo dela se comunicar. E aí o pesquisador socializa de forma acadêmica, de forma sistematizada, esse saber que advém das crianças. Então, pesquisar com crianças é diferente de pesquisar para as crianças. Essa mudança é uma mudança radical e o GEPC tem tentado tratar dessa temática. A pesquisa com criança é hoje um objeto de trabalho de muitas universidades que formam professores. Por quê? Porque formar professores não é formar com conteúdos, com metodologias para o ensino ou para aprender a dar aula. Lidar com sujeitos ou lidar com a criança é preciso compreendê-la, é preciso entender os seus direitos, é preciso entender o mundo social que essa criança vive. E o que os cursos de formação de professores estão fazendo? Eles estão alinhando a pesquisa acadêmica com a pesquisa pedagógica.
lógica. Então, ser um bom professor é um bom professor que domina a prática, que domina o conteúdo, que domina a metodologia, mas é um professor também que compreende o sujeito histórico, social, concreto, de classe, e que ao conhecer esse sujeito na sua totalidade, pensa diferentes formas para o processo de ensinar e aprender. Então, o bom professor hoje é aquele que compreende o método do ensino, mas é aquele também que compreende o sujeito para o qual esse método está sendo aplicado. Então, os cortes feitos nos orçamentos destinados às pesquisas têm prejudicado sobremaneira a produção intelectual no país. Isso não diz respeito apenas à pesquisa, né? Todo corte feito na educação é um corte feito ao direito. Então, a gente está falando do direito a produzir um conhecimento que se volta para os professores das escolas públicas. A gente está falando de um corte que é feito na produção acadêmica, que reverbera nas produções e nos estudos da formação de professores. A gente está falando de um corte que implica necessariamente no acúmulo da produção do conhecimento. Então, quando o governo decide por cortar gastos na educação, a gente entende já como equivocado, porque com a educação não se tem gastos, se tem investimentos. Então, qualquer rubrica, qualquer recurso que é retirado da educação, não se trata de gasto, se trata de investimento. Portanto, é corte em investimento em educação. A mudança dessa lógica precisa ser repensada porque as políticas públicas, como educação, saúde, cultura, lazer, são temáticas caríssimas para as crianças, para a infância e para todos os sujeitos que se interpõem nessa sociedade. Então, os cortes feitos atualmente tem prejudicado o acúmulo da produção desse conhecimento, tudo aquilo que é voltado para fomentar a formação de professores, mais ainda, tem prejudicado aquilo que chega nas mãos dos professores das escolas públicas. Então, nós estamos com novas temáticas sendo planejadas. Uma dessas temáticas é pensar a questão da pré-escola nas escolas, né? A educação infantil na escola é um tema que tem nos chamado a atenção, tem nos preocupado, porque nós entendemos que a educação infantil é direito das crianças. E se os governantes fazem uma opção em oferecer educação infantil em espaços escolares, toda aquela perspectiva de uma educação integral, integrada, que é a creche com a pré-escola, no CMEs ou no Centro de Educação Infantil, ela se perde quando ela vai para espaços escolares. Qual que é a nossa ideia e com o nosso grande tema a partir de agora? É pensar como qualificar os espaços, as políticas públicas que adotaram, que têm adotado essa estratégia de, nas escolas, incorporar a educação infantil. A educação infantil não pode ser um apêndice da escola. A educação infantil tem que ser parte constitutiva da educação básica e na educação infantil a gente não pode perder de vista todos os aspectos que dizem respeito à formação integral e integrada das crianças. Isso implica pensar a educação e a interface com todas as políticas públicas para esse trabalho. Meu nome é Adriana Aparecida Rodrigues da Silva. Eu sou coordenadora do eixo 1, que trata de compreender o que as crianças pensam sobre a escola na pesquisa do Grupo de Estudos e Pesquisas GEPSEI, né, que é o que as crianças pensam sobre o mundo. Dentro desse compreender o mundo a partir do olhar, das vozes polifônicas das crianças, nós buscamos as instituições do município de Goiânia para compreender o que elas pensam sobre a escola. Nesse momento, nós buscamos metodologias diversificadas para entender, ouvir essas vozes polifônicas do que elas compreendem do que seja a escola. E as crianças trouxeram para a gente o seu olhar carinhoso, o seu olhar lúdico, as suas vozes dizendo para nós que escola é lugar de aprender. Aprender de tudo. Aprender a partir das relações humanas, aprender a respeitar o professor, aprender a respeitar o pai, a mãe, a brincar. Nos seus relatos, elas diziam, né, que o seu desejo é que a escola fosse espaço de brincar da hora que chega à hora que vai embora. Não só nos recreios.
porque ficou visível para nós nas atividades de desenho, bricolagem, fotografia que as crianças realizaram, roda de conversa, que elas tinham um momento determinado na rotina da instituição para o brincar. E o desejo dela, ao perguntarmos o que elas mais gostam na escola, o que elas gostariam que fosse diferente, elas nos responderam que elas gostariam que brincar da hora que chega à hora que vai embora. E aí a gente compreende esse olhar da criança para o brincar, porque é a forma dela compreender o mundo a partir da brincadeira. Olá, meu nome é Fabiane, sou coordenadora do Eixo da Família do grupo de estudos do GEPSEI. Nós trabalhamos com crianças de 4 e 5 anos das escolas municipais de Goiânia e fomos no objetivo de tentar ouvir e entender o que elas pensam sobre a família. Primeiramente, as pesquisadoras fizeram momentos de rodas de conversa a partir de atividades de desenhos, de atividade de leituras de livros de história. E nesses momentos nós tentávamos ouvir as crianças, tirar dela o que elas entendem sobre família. Muitas delas nos contavam que a família era amor, que a família era tudo o que elas tinham, que a família era o papai, a mamãe, os irmãos. E encontramos também diversos tipos de desenhos de famílias, como as crianças que moram com os avós, as crianças que têm os pais separados, coisas do mundo contemporâneo que nós temos hoje. As crianças nos contaram também que gostam muito de brincar com os pais, que a família é um ambiente onde se brinca, onde se tem bastante amor. Olá, meu nome é Adriane Camilo, sou representante do Eixo Cultura, do Eixo 4, do projeto Que as Crianças Pensam do Mundo, liderado pelo professor Romilson Martins. O trabalho que a gente realizou foi na escola Antônio Fidelis e foram com crianças que a gente investigou através de desenhos, através de várias atividades com elas, para poder entender um pouco como que essas culturas elas aparecem através das atividades que as crianças fizeram durante a nossa inserção na escola. O que mais aparece ali, os pontos que mais aparecem é a cultura da família, que aparece muito nas atividades das crianças, a cultura da liderança, da criança que lidera, a criança que toma conta de um grupo menor, também apresenta bem forte no grupo que a gente trabalhou da escola. E também a cultura do consumo, que a gente pensava que está muito presente na escola, e isso com as crianças dessa idade na escola, e isso não é muito evidente, muito pelo contrário. As crianças, elas parecem muito mais interessadas com o que está em volta dela do que realmente de consumir. Então, muitos conceitos que a gente já tinha pré-estabelecido, eles foram desconsiderados ali durante a pesquisa. Então, algumas coisas se reforçaram através das ações com as crianças e outras a gente teve que repensar, que foi bastante surpresa. Para você que deseja construir, planejar, preservar, gerar riquezas com sustentabilidade. Faculdade Araguaia. Para você que deseja se dedicar ao crescimento de empreendimentos públicos ou privados. Faculdade Araguaia. Para você que deseja criar, cuidar e inspirar gerações. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja
Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Viver longe do seu país, lidar com outra cultura, diferente língua, costumes. Quais são os desafios para quem vive fora do seu país de origem? Como se dá a adaptação em uma nova cultura? Nosso repórter Natanael Dias, aluno do curso de jornalismo da Faculdade Araguaia, traz esses conhecimentos para você. Somente após quase um século de descobrimento do Brasil, os primeiros imigrantes portugueses chegaram a Goiás. Os ocupantes partiram de São Paulo em busca de ouro. Entre os exploradores da região, o nome que ficou mais conhecido foi o de Bartolomeu Bueno da Silva, sendo apelidado de Anhanguera pelos índios. Passada toda a febre do ouro, a sociedade goiana passa a ter negros escravizados e negros livres de descendência africana. Mais tarde, entre 1925 e 1929, o fluxo migratório para Goiás ganhou força, sendo Goiânia uma das cidades que atraía pouco a pouco a mão de obra japonesa. Outro grupo que decidiu fixar residência em terras goianas foram os árabes, passando a habitar Goiânia a partir da década de 1930, época da construção da capital. A imigração italiana também marca presença no estado a partir de 1891, ano em que fundaram a colônia Nova Veneza, localizada na região metropolitana de Goiânia, sendo povoada por novas famílias italianas depois da Segunda Guerra Mundial. Identificação com a nossa cultura, busca por uma vida melhor e tratamento médico, o fato é que 117.745 estrangeiros entraram no Brasil em 2015, segundo dados da Polícia Federal, havendo um aumento de 160% em 10 anos. Em Goiás, um estudo divulgado pela Secretaria de Gestão e Planejamento estima que quase 9 mil estrangeiros vivem no estado, correspondendo a 0,1% de seus residentes. Devido à crise política em seu país de origem, na Venezuela, Javier está no Brasil há pouco mais de 8 meses. Entrou no país através da fronteira com Roraima. Quando chegou a Roraima, o jovem trabalhou nas ruas como vendedor ambulante, mas decidiu escolher Goiânia em busca de novas oportunidades. Na capital, mora em uma ONG junto com um amigo também venezuelano. Deixei a Venezuela devido à situação econômica, social e política que está se passando no meu país. A situação está um pouco difícil e faz com que muitos jovens como eu e muitas famílias deixem o país pela situação que está sendo gerada. Escolhi o Brasil por ser um pouco mais cômodo, tem uma cultura diferente e faz com que nós venezuelanos ou estrangeiros possamos sentir mais seguros. E é como estar na nossa casa. Sinto que aqui posso estudar, conseguir um emprego e ter uma vida melhor, para que assim eu possa ajudar a minha família que está na Venezuela. A africana Maureen é natural de Nairobi, capital do Quênia. Está em Goiânia desde 2002. Veio para a cidade em busca de tratamento médico, engravidou, teve os 2 filhos no Brasil e, devido a isso, se legalizou e resolveu ficar de vez com a família que formou por aqui. E fala também do seu processo de adaptação. O processo de adaptação não foi, posso falar que foi razoável 50-50. Questão de clima, mesmo clima, país tropical os dois, né? Porém, a comida brasileira, realmente eu tive dificuldade para poder acostumar. Até hoje não acostumei a comer comida brasileira. A questão que é comida muito seca e a gente africano gosta de comida assim com caldo, né? E a segunda coisa é a questão de língua, porque realmente a gente fala inglês lá no Quênia e aqui no Brasil é português. Então, simplesmente são duas idiomas totalmente diferentes, né? De muita coisa.
E foi difícil essa parte, assim, mas eu tive aula de português 3 meses seguida, todos os dias, de noite, de manhã, à tarde. E assim, consegui me superar. Além do visto que Maureen conseguiu, que foi o de ter filhos em território nacional, há também outros vistos possíveis para a legalização no Brasil. O consultor internacional Fabiano Dias também informa como um estrangeiro pode obter esses tipos de visto. Os vistos hoje principais que nós temos são o visto de trabalho, o visto de estudante, o visto de casamento e o visto de prole. Esses são os vistos mais procurados. Através do visto de prole e o visto de casamento, a pessoa consegue a nacionalidade mais rápido. E todo cidadão também que der entrada no pedido de visto, a partir do 2º ano que ele tiver com RNE definitivo, ele já tem direito à nacionalidade. Elisa é natural de Taiwan. Há 20 anos, ela e sua família adotaram Goiânia como lar. A jovem taiwanesa se formou em biologia em uma universidade da capital. Admira a receptividade dos brasileiros e conta um pouco da sua experiência como estudante no país. Primeiro, não tem como eu comparar, né? Porque eu só estudei até 2º ano do ensino fundamental em Taiwan. E resto, eu terminei meu estudo aqui no país, né? Mas como eu sou formada em biologia, né? Aqui na faculdade, e na minha opinião, né? A equipe dos professores do meu curso, né? Eles são bem capacitados, são bem responsáveis, né? Sempre procura o melhor dos alunos, sempre quer ensinar o melhor para os alunos. Agora, no ambiente educacional, como trabalhar multiculturalismo e diversidade? O sociólogo e professor da Faculdade Araguaia, Regis Mota, cita pontos importantes de como desenvolver esses temas em sala de aula. Você trabalhar sobre a questão do multiculturalismo, da diversidade, ela tem que ser trabalhada no espaço do ensino, né? Algumas disciplinas encontram mais facilidade nisso, né? Por exemplo, história, sociologia, filosofia. É mais fácil você tratar desse tema porque você está tratando do ser humano, né? Vivendo em sociedade. E aí você acaba abordando a questão da cultura, da diversidade, da sexualidade, né? Gênero, sexualidade, racismo. Então é mais tranquilo. Algumas disciplinas acabam encontrando mais dificuldade. Mas é possível você trabalhar essas questões dentro de sala de aula. A disciplina de metodologia, por exemplo, que é uma disciplina que você vai ensinar a técnica de produção de textos, né, de caráter científico, um projeto, um artigo, um resumo, uma resenha. Você pode trabalhar textos que abordam sobre essa temática, né, tratar sobre artigos que tratam desse tema, justo para você mostrando a técnica, mas também trabalhando a questão do multiculturalismo. Isso no universo acadêmico, né? Mas mesmo no ambiente escolar, no ensino médio, no ensino fundamental, esses temas têm que ser trabalhados, né? Quanto mais cedo você trabalhar sobre esses temas com os alunos, mais cedo você vai colocando nele a questão, ou tratando com ele sobre as questões da diversidade nos seus diversos âmbitos. É isso aí, o intervalo de aula desse sábado fica por aqui, mas o nosso debate continua nas redes sociais, nos endereços que aparecem aqui na tela. Eu vejo você no próximo sábado aqui na TV Goiânia Band, canal 11, 11h30 da manhã. Mas quero você também com a gente no YouTube, revendo as outras edições, também no nosso e-mail, questionando, criticando, sugerindo, trazendo pautas, para a gente aquecer esse debate sobre educação, ok? Um grande abraço e até sábado que vem.